Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo muitíssimo bem, eu espero que com cada um de vocês também. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que eu mais tenho recebido desde que eu anunciei a gravidez, né? Se vamos voltar para o Brasil, se eu vou ter o bebê no Brasil. Então fica aqui nesse vídeo, já curte o vídeo, comenta e bora lá que eu vou responder tudo. Então, vamos lá. Talvez fique o vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu vou tentar resumir ao máximo tudo. Tá, gente? O que que acontece? Desde que eu engravidei, como eu falei, vários familiares, vários amigos, várias pessoas vieram me perguntar: Julie, você vai voltar pro Brasil? Julie, você vai escolher ter o bebê no Brasil? Julie, você vai ficar aí? Julie, como que vai ser? Julie, alguém vai te ajudar? Como que vai ser tudo isso, né? Então eu resolvi trazer esse vídeo para esclarecer tudo de uma vez e para falar tudo para vocês. Peço desculpas porque eu passei, eu acho que umas 3, 4 semanas sem postar vídeo aqui, né? Sem trazer conteúdo para vocês. Mas exatamente por esse processo, pelos processos que a gente passou nas últimas semanas, que vocês já vão entender tudo, é que eu acabei não tendo... Foi nem tempo, eu acho que foi mais cabeça, assim, sabe? Criatividade para trazer vídeos para vocês. Como a gente tava realmente tentando resolver várias coisas, eu não tive muito... E como eu também tô grávida, então assim, junta, tipo, o cansaço de uma coisa com a sobrecarga de vários pensamentos, enfim. Mas tô aqui e tá tudo bem. Vamos para o primeiro ponto, né? Vamos voltar para o Brasil? Dan, 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 dan. Sim, gente, nós vamos voltar para o Brasil. Porém, eu vou explicar tudo para vocês, tá? Eu vou deixar aqui bem claro os motivos que nos fazem voltar para o Brasil. Deixando claro, esse vídeo aqui não é para assustar você que tá pensando em vir para Portugal, ou para emigrar para qualquer lugar. Esse vídeo aqui é porque eu acho que é importante também a gente compartilhar tudo, né? Eu tô aqui para compartilhar minha experiência imigrando em Portugal e tudo. Então eu acho que esse vídeo também é importante, né? Explicar para vocês o que tá acontecendo, como que tá a nossa vida e por que a gente tomou a decisão de voltar pro Brasil agora. Bom, gente, a primeira coisa é que eu particularmente, Julie, eu senti desde o começo uma dificuldade, né, em me acostumar com a cultura, com o trabalho, com o tempo, com a saudade. Eu particularmente tive muita dificuldade. Nesse sentido, o meu marido, e eu não sei se é uma questão de que os homens são mais desapegados ou são mais racionais, eu não consigo dizer pra vocês o porquê, mas eu percebo que os homens nesse sentido, em relação à imigração, eles conseguem lidar melhor com as coisas. Eu tive bastante dificuldade, eu pensei várias vezes durante esse ano e pouquinho aí que a gente tá aqui, em voltar. Às vezes aconteceu algum problema, ou saudade da família, ou enfim, várias coisas aconteciam e eu via na cabeça, que é normal também. Eu vejo várias pessoas falando: ah, aconteceu isso e isso, pensei em voltar. É normal. E eu pensava, só que tinha Tony em contrapartida, que, tipo, tava muito bem adaptado, né? A gente já tinha arrumado emprego, a gente tinha começado tudo do zero. Então, tudo pesava. Eu falava: não, eu vou me adaptar, é uma questão de tempo. E foi indo, né? E daí eu engravidei. E daí todas essas coisas que eu passava, né, que eu sentia, se intensificaram muito mais. Júlio, o que é que você sentia? Vamos lá. Aqui eu não tenho carta de motorista, então tudo é de certa forma longe, vamos se dizer assim. Então eu dependo do meu marido para tudo. Para ir na padaria comprar um pão, eu dependo do meu marido, né? E isso é uma coisa que me afetou muito, porque a gente morava em São Paulo, uma cidade grande, onde eu ia pra cima e pra baixo, era totalmente dependente, sabe? Eu fazia as minhas coisas
Não que o meu marido reclame, muito pelo contrário, ele sempre faz tudo com muito carinho e tudo, mas é muito difícil pra mim como pessoa me sentir dependente de uma pessoa pra precisar fazer uma coisa mínima, sabe? Porque só ele tem carta de condução, carta de motorista, né? Que aqui a gente chama carta de condução. Então, isso começou a afetar muito o meu psicológico, de tipo assim, óbvio, daqui a um tempo, quando eu conseguisse a residência, eu poderia tirar minha carta de motorista. Mas a princípio, por exemplo, para mim arrumar um emprego em outro lugar, se acontecesse, né? De eu ter que mudar de emprego, seria muito difícil, né? Então, essa parte da dependência do meu marido para resolver coisas simples, para viver mesmo, para fazer qualquer coisa, começou a me deixar bem triste, assim, na verdade, né? O sentimento que eu posso dizer é esse, eu fiquei bem triste com essa situação. Mas eu ia levando, eu ia, né, tentando mudar o pensamento, que isso ia mudar, que aquilo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi: eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre fui uma pessoa de ter amigos perto, eu sempre fui de ter a família perto, de estar sempre junta. A minha família em si é uma família grande, da parte da minha mãe. Então eu tava sempre junto. E aqui a gente, quando chegou, né, tivemos uma pessoa que nos ajudou, mas depois, enfim, a pessoa acabou que saindo da nossa vida. E aí a gente meio que não conseguiu, ou talvez a gente não tenha se permitido, vamos dizer assim, fazer amizades. Então, nesse 1 ano e pouquinho, sou eu e Tony. A gente não tem vida, literalmente, a gente não tem vida social. E isso é uma coisa que me afetou muito. Muito, muito, muito. O fato de conversar, óbvio, eu tenho minha família no Brasil, eu ligo, eu converso. Mas o horário daqui é diferente, por mais que seja pouca coisa, mas é diferente. As pessoas têm a vida delas. Então não dá pra toda hora estarem no telefone falando comigo. Então, isso também foi algo que no começo não, mas ao longo do tempo foi me afetando muito, muito de verdade. Então essa parte, né, do convívio social ali, de ter amigos ou de ter alguém, né, isso foi se tornando com o tempo uma negativa, vamos dizer assim, pra mim. Tony não, eu percebo que Tony, ele não é muito apegado a isso, sabe? Óbvio que eu tenho meu marido, mas, gente, é totalmente diferente de você ter seu marido. O único lugar que a gente sai é pra ir no mercado ou pra ir no... Às vezes a gente vai no shopping, mas vai, lanche e volta, né? A gente não vive preso, a gente não vive isolado, não é isso. Mas eu digo, convívio social com outras pessoas, não tem. Literalmente não tem. E é o que eu falei, eu não sei se foi a gente que se fechou muito pra isso, por medo, porque a gente viu também muito caso de muitas pessoas, né, de que se aproveitaram das outras, enfim. Isso é outro assunto, né? Mas acabou que a gente não tem vida social aqui. A nossa saída ou é pro mercado, ou é no shopping uma vez no mês que a gente vai, ou pra igreja que a gente vai todos os domingos, né? E eu agradeço muito, muito que a gente conseguiu achar uma igreja e a gente sente que ali a gente tá bem, sabe? Só tem a gente de jovem na igreja, eu e Tony. O resto do pessoal já é de terceira idade. Mas é um lugar que a gente se sente bem, se sente acolhido, mas a gente não tem amigos. A gente vai, assiste a Santa Missa no domingo e volta pra casa. Então isso foi me afetando e chegou a um ponto realmente de eu dizer, eu não aguento mais ficar sozinha. E esses dois fatos, esses dois motivos juntos, foram, né, indo pra cabeça, eu comecei a ficar analisando e tudo isso. O terceiro ponto foi, eu comecei a pensar assim, por que a gente veio para Portugal? Qual era o nosso intuito? E óbvio que, gente, a gente queria vir para Portugal para conhecer o país.
A gente queria conhecer uma cultura diferente, mas eu não vou ser hipócrita, né, e dizer que esse foi o maior objetivo. O nosso maior objetivo sempre foi organizar a nossa vida financeira, ter uma vida financeira estabilizada, que a gente pudesse comprar a nossa casa, que a gente pudesse realizar sonhos financeiros que a gente tinha. Então, eu comecei a pensar e analisar, e assim, não é que a gente achou que seria mais fácil aqui, mas a gente tinha uma mentalidade, talvez a gente conseguiria ter uma qualidade de vida melhor e conseguir ao mesmo tempo realizar esses sonhos nossos, que no Brasil demoraria muito mais tempo e talvez a gente não teria uma qualidade de vida com os nossos sonhos ao mesmo tempo, sabe? Mas eu comecei a analisar a vida que a gente tinha lá e a vida que a gente tem aqui, né? E eu refletindo sobre a vida que eu tinha no Brasil, a vida que eu tinha aqui, eu percebi que não mudou quase nada, sabe? Eu e Tony, graças a Deus, a gente sempre foi muito pé no chão, a gente sempre soube organizar o nosso financeiro muito bem. Então eu comecei a pensar, não é o lugar que faz você conquistar as coisas, mas é o seu esforço, sabe? É o quanto você quer aquilo. Do mesmo jeito que eu posso vir conquistar a minha casa aqui, eu posso conquistar a minha casa lá, sabe? Sem tá sofrendo tanto, vamos se dizer assim, né? E o quarto fato foi a questão de que esse ano foi um ano bem intenso em relação a alguns acontecimentos da parte da minha família e dos meus amigos. Foi um ano que aconteceu muita coisa lá no Brasil com a minha família. E eu sei que, obviamente, se eu estivesse presente, as coisas não iriam mudar e não seriam diferentes. Mas eu acho que quando você tá perto das pessoas, quando você tenta ajudar com o que você tem, sabe? Eu acho que isso te conforta e tá longe te frustra demais quando acontece alguma coisa com alguém que você gosta ou que você ama. Então, como eu já tava um pouco fragilizada com as coisas que eu falei, né, com os pensamentos que eu tinha, a cada vez que acontecia algum problema ou alguma coisa, eu pensava, caramba, se eu tivesse lá, se eu tivesse lá, se eu tivesse lá, né? Então, isso também foi me pegando um pouco. Aí juntou todas essas coisas que eu falei pra vocês e eu comecei a pensar, né? A gente não decidiu da noite pro dia ir embora. Vem algo que a gente vem pensando, eu venho conversando com meu marido já faz um tempo, né? Eu acho que mais ou menos um mês, 2 meses antes de eu descobrir a gravidez, eu conversei com o Tony e eu falei, olha, Tony, eu acho que... Eu tinha conversado com ele já falando, olha, eu acho que a gente vai precisar diminuir o tempo, porque a gente tinha uma meta de tempo pra estar aqui. A gente sempre pensou em vir e voltar pra casa, pro nosso país. E eu cheguei pra Tony e falei, olha, pra mim tá sendo difícil, eu acho que a gente vai ter que diminuir um pouco essa data que a gente tem pra voltar. E ele falou, não, tudo bem, a gente tenta correr um pouco mais, né? Fazer um pouco mais de esforço pra gente voltar antes. E daí eu fui e engravidei, né? E descobri a melhor coisa da minha vida, né? E descobrimos que estava grávido. Então, juntou todas essas questões com a gravidez. E daí eu comecei a pensar comigo mesma. Eu falei, meu Deus, imagina se eu já me sinto tão mal, né? Se pra mim já é tão difícil estar aqui só com meu marido, como que vai ser pro meu filho, né? E daí você coloca várias problemáticas que podem não acontecer, como pode acontecer. Se uma criança adoece, se o meu filho adoecesse, como que seria? Porque só o pai conseguiria ir buscar. E pra pôr numa creche, né? Como que o meu marido teria que levar, né? E teria que buscar, mas o horário do meu marido não daria, porque as creches têm um horário, né? E tá, e se não colocasse na creche, eu ficasse em casa e parasse de trabalhar. Mas aí um só trabalhando, infelizmente, não dá. Realmente não dá, ficaria muito pesado pra Tony. E a gente viveria pra comer, né? Então não seria uma opção eu parar de trabalhar. Então eu comecei a pensar várias coisas, sabe? Assim,
eu tive, graças a Deus, uma infância e uma adolescência muito boa perto da minha família. E eu gosto de estar junto. E eu comecei a pensar que eu não quero privar o meu filho de viver perto da família, dos primos. Agora, graças a Deus, minha família foi abençoada com mais dois bebês, né? Fora o meu, ou a minha. Então, assim, eu quero que cresça junto, eu quero dar isso pro meu filho, sabe? O convívio com a família. Porque eu acho que esses são os valores que realmente importam, sabe? É a família, é a união. E daí foi juntando isso, eu comecei a falar, eu comecei a partilhar isso com o Tony. E sendo bem sincera, no começo ele ficou, né? Não que ele não tenha aceitado, mas ele debatia comigo, vamos dizer assim, porque também a gente abandonou tudo, né? Tem um ano que a gente largou toda a nossa vida, né? Vendemos até a alma do que a gente tinha pra estar aqui, pra viver esse sonho. E agora que, por exemplo, a gente conseguiu a nossa casa, que a gente morou num quarto, e foi um período muito difícil. A gente conseguiu a casa, a gente conseguiu comprar um carro, os dois estão trabalhando. Como que ia ser, tipo, ter que voltar, não às pressas, mas ter que voltar sem ter conseguido nada do que a gente planejou conseguir aqui. E eu super entendo, e eu entendi, pra mim também foi difícil pensar desse lado, né? Mas a gente começou a analisar o que seria melhor pra gente, né? E uma coisa que eu achei lindo que o meu marido falou, é que ele chegou um dia assim e falou assim: olha, se você não tá feliz, se você não tá bem, eu não tô. Porque eu sempre falava assim: eu sei que você tá bem, eu sei que pra você tá bom, mas pra mim não tá. Né? E ele chegou pra mim e falou um dia assim: se pra você não tá bem, pra mim não tá bem. Eu nunca vou conseguir estar bem ou feliz em um lugar onde você não esteja bem. Então, se você acha que você vai estar bem e vai estar feliz e a nossa família vai estar bem voltando, a gente vai voltar. Né? E aí começou. Vamos voltar, mas vamos voltar quando? Aí começou a gente ir pensar, a gente vai voltar agora, né? Antes do bebê nascer, a gente vai voltar depois que o bebê nascer, vamos esperar o bebê nascer pra voltar. E a gente chegou à conclusão de que é melhor a gente voltar antes, né? Até pra ter um tempo pra gente conseguir se organizar, arrumar uma casa, alugar uma casa, óbvio, mobiliar com mais simples, obviamente, a gente, graças a Deus, a gente é muito simples, então assim, a gente não vai voltar, vai ter que começar de novo, mas eu digo pra Tânia, não é começar de novo, a gente vai recomeçar, porque quando a gente começou, a gente não tinha o que a gente tem hoje, a relação que a gente tem hoje, a família que a gente tem hoje, então a gente só vai correr atrás de novo de coisas materiais, né? Porque o resto, graças a Deus, a gente já tem. Decidimos voltar antes do bebê nascer porque seria mais fácil até pra Tony conseguir arrumar um emprego. Infelizmente, provavelmente, eu não vou conseguir arrumar, né? É porque eu vou estar grávida. Mas lá tudo vai ser mais fácil. Eu tenho a minha família perto, eu tenho a família do meu marido perto, né? É o nosso primeiro filho, então vem muitas inseguranças, principalmente da minha parte. Mas eu acho que ter a família perto, estar junto, isso ajuda demais. Eu acho que isso dá um alívio, sabe? Um certo conforto. Não sei se é assim que eu posso falar, se é essa palavra que traduz o que eu sinto. Mas eu acho que é isso, tá perto da família vai mudar. Por mais que eu sei que possam ter pessoas que vão dizer: você tá abandonando a Europa, talvez você não vai dar um futuro pro seu filho de ser um europeu, um português, de ter dupla nacionalidade, isso e aquilo. E, gente, eu acredito, Julie, tá? Eu não julgo quem pensa dessa forma, mas eu acho que essas coisas não valem nada. Não valem de nada. Sabe? Onde você nasce ou deixa de nascer, o que você tem ou o que você deixa de ter. Óbvio que a gente nunca quer que falte nada pro nosso filho, mas eu acho que a gente tenta dar sempre o melhor para os nossos filhos, mas eu acho que o financeiro, o excesso de financeiro, vamos dizer assim, talvez,
não traz felicidade pra ninguém, muito menos pra uma criança, né? Então, eu hoje penso dessa forma e meu marido também. E assim, gente, é como eu falei, eu não quero desanimar ninguém que esteja querendo vir, tá? Essa é uma situação particular minha. Eu vejo pessoas que vieram, meu marido, lá no serviço do meu marido, tem rapazes lá que vieram com a esposa grávida e tiveram um filho aqui, sabe? Pra eles, tá tudo bem. Eu vejo pessoas que vieram com 1, 2, 3, 4 filhos pequenos, tá? E tão aí, e tão bem. E só que no nosso caso, eu acredito que seja melhor voltar. E também teve uma coisa que me deixou triste também, que foi o fato de eu ter que ter diminuído a minha carga horária, né? Porque esse era o momento que eu realmente precisaria estar trabalhando. Eu estou super bem, né? Eu não fiquei mal, eu não tive enjoos, eu não tive indisposição, nada disso. Eu trabalho igual, da mesma forma. Então, quando diminuíram o meu horário de trabalho lá no serviço, eu fiquei muito triste, porque, de certa forma, eu vi que as pessoas não tiveram muita empatia, porque assim, imagina, 2 imigrantes, né, que vão ter um filho, eles precisam ter como cuidar, eles precisam comprar das coisas pro filho, eles precisam se organizar. E eu acho que não tiveram essa empatia comigo, eu falo de mim, não tô julgando os portugueses, no meu caso, foi uma situação que aconteceu e tá tudo bem, cada um faz da forma que acha melhor. Mas foi uma coisa também que me deixou triste, me deixou magoada. Mas também não foi só isso, foi tudo que eu falei pra vocês, sabe? Foi tudo junto que fez com que a gente decidisse voltar. Portugal é um país muito bom de se viver. A segurança que o país traz pra você, de você poder conseguir comprar suas coisas e ter a tranquilidade de saber que não vai ser roubado, que não vai ser furtado, que essa insegurança muitas vezes a gente tem no Brasil, né? É muito bom. O poder de compra aqui é muito bom. A moeda é valorizada aqui. Mas infelizmente, no nosso caso, no momento em que a gente vive hoje, essa não é a nossa prioridade de vida. A nossa prioridade de vida é a nossa família, criar a nossa família, estarmos bem psicologicamente para podermos cuidarmos eu de Tony, Tony de mim, a gente da nossa família, né? Eu espero que vocês entendam, que vocês apoiem, que vocês rezem, orem por nós, para que dê tudo certo. Eu rezei muito a Deus, como tudo que eu faço, e eu pedi muita orientação. Falei, meu Deus, eu não quero fazer nada só por impulso, eu quero ser direcionada pela tua mão. E o Senhor, como sempre, em todos os momentos da nossa vida, Ele nos direcionou. E a gente sabe, a gente tem total noção de que não vai ser fácil, que a gente vai passar por algumas questões lá no Brasil, né? De ter que começar de novo e tudo aquilo. Mas eu tô muito feliz em saber que a gente vai voltar muito, 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 muito feliz de verdade. Aqui é um país muito bom, mas eu sinto muita falta de me sentir em casa, sabe? Eu não sei se eu consigo... Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo, mas eu me sinto muita saudade de me sentir em casa e dizer, aqui é a minha casa, sabe? Bom, gente, é isso. Vamos voltar para o Brasil, né? Mas eu sou agradecida demais. E eu sempre falo pra Tony, não é que a nossa imigração não deu certo. Ela deu certo e ela durou o tempo necessário, sabe? E eu vejo muitas pessoas que vieram então há anos aqui e não pensam em voltar e não querem voltar. Não querem voltar de jeito nenhum, tipo, nem se você desse o mundo pra pessoa querer voltar. E tá tudo bem, cada caso é um caso. Mas eu particularmente estou bem feliz, né, de que a gente conseguiu viver essa experiência. É o que eu falo pra Tony, nós somos novos, né, a gente viveu essa experiência, essa aventura, né, porque foi literalmente uma aventura, imigrar é uma aventura, e eu acho que era necessário, a gente amadureceu, eu falei isso acho que no vídeo de 1 ano, a gente amadureceu em 1 ano, parece que a gente amadureceu 10 anos, assim,
com as experiências que a gente teve, com os perrengues que a gente passou, com as vivências que a gente teve, a gente amadureceu muito. E hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente de família, totalmente diferente. Eu acho que eu sempre valorizei a família e tudo, mas quando você literalmente não tem ninguém, assim, óbvio, o meu marido, mas tipo, só ele, você começa a entender os valores, você precisa dar os momentos que você tem com as pessoas que você ama. É sobre trabalho, tá? Sobre convívio, sobre respeito, sobre ajudar o outro, sabe? Enfim, amadurecemos muito e eu sou muito grata, muito. Eu deixo aqui minha gratidão a Portugal, que foi um país que, óbvio, tem seus pontos negativos, mas que pra gente foi um país muito bom, sabe? Muita coisa a gente vai voltar e a culpa não é do país, que o país é ruim, que as coisas são ruins. Não. É uma questão de adaptação e tá tudo bem, sabe? Eu não vou vir aqui dizer pra vocês, eu não me adaptei porque o país é ruim. Não. Foi uma questão minha. Foi uma questão particular minha, sabe? Eu acho que é também sobre como você tá e o que você quer pra sua vida. Sabe, hoje eu decidi que o que eu quero viver, eu posso viver no meu país. Então tá tudo bem, sabe? Não é sobre não dar certo, deu super certo e foi extremamente importante e necessário essa nossa passagem por aqui. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje, né? Demorei 2, 3 semanas, eu não sei, eu acho que tem uns 3, 4 semanas que eu não posto vídeo, mas porque a gente tava mesmo nessa batalha de resolver as coisas, né? De ver como que a gente ia fazer com o que a gente tem. A gente não tem muita coisa, mas a gente tinha algumas coisas que precisavam ser vendidas, que precisavam ser organizadas, entender quando a gente ia voltar, decidir quando a gente ia voltar, que é muita coisa, né? É muita coisa pra se resolver. Mas é isso, tá tudo bem? Estamos muito felizes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa, por favor, o seu like aí no vídeo, isso é muito importante. Comenta, tá? Deixa o seu comentário aí, isso ajuda muito o canal e isso me ajuda muito. Às vezes eu leio alguns comentários e eu choro de tão emocionada que eu fico pelo carinho que as pessoas têm mesmo comigo, mesmo sem me conhecerem pessoalmente, mas tem um carinho tão bonito por mim. Muito obrigada. Que Deus dê tudo em dobro a vocês. Se inscreve no canal, tá? Isso também é muito importante. Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui, @julitenório. Eu tô sempre tentando postar lá meu dia a dia, algumas coisas mais pessoais, né? Que é mais rápido de você postar do que vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.